Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui para fazer o estudo da pergunta número 55 do Livro dos Espíritos, informando aos nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Moreto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, para fazer este estudo. Temos aqui conosco a minha filha, que é uma gracinha, Alessandra. Olá, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês e que a paz interior habite cada um de nós. Meus olhos de Safira. Oi, nem vai falar meu nome, né? O pessoal já conhece. Lógico. Esqueceu. Não, você é meus olhos de Safira, Angélica. Sim. Que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E o meu irmão Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Então vamos ao estudo. Vou formular a pergunta e os nossos expositores vão dividir a resposta. Tá? Agora, seja o que Deus quiser. A pergunta é: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E aí, eu vou só abrir aqui com uma citação científica que não diz respeito à questão da vida, mas diz respeito ao raciocinar cientificamente, que é como Kardec fez. Marcelo Gleiser, abrindo o livro Caldeirão Azul, dedica para todos aqueles que se questionam. E logo em seguida, há uma citação de Albert Einstein. Em cada explorador da natureza, encontramos uma reverência religiosa. Estamos em busca da verdade, estamos investigando a natureza a partir do ensinamento dos Espíritos. Então, vamos ver dentro deste ponto de vista. Tá? Formulando de novo a pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? É o caso de perguntar, considerando que Júpiter é um planeta enorme, diante dele a Terra quase que como se fosse um grão de areia junto com uma bola de futebol. Tá? Imaginemos, não seria um desperdício de espaço enorme? Hein? Inútil, né? Inútil, né? Então, quem vai ler a resposta dos Espíritos? Quem vai ler a resposta dos Espíritos? Vai sair no palitinho? Uai, lógico. Não, agora eu não estou nomeando ninguém. Ficamos muito reflexivos com as Exatamente. palavras dele. Demos uma viajada. Até porque, né, a gente vai entrar no tema pluralidade dos mundos. Eu trouxe até, eu achei válido, um resumozinho do que nós já estudamos até agora. E vou fazê-lo antes da leitura da resposta. Porque é assim, o que nós já estudamos na primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala das causas primárias.
Ou seja, para nós chegarmos a uma conclusão do que somos, de onde viemos e para onde vamos, que é o que constitui o foco dos nossos questionamentos, né? Então, o Livro dos Espíritos ele começa com as causas primárias, ou seja, o fundamento, né? O que vem a ser. E ele começa com Deus, né? Deus e o infinito, prova das existências de Deus, atributo da divindade e o panteteísmo. Isso está explicando Deus. Depois ele passa por os elementos gerais do universo. São os princípios das coisas, espírito e matéria, propriedade da matéria e o espaço universal. E estamos no capítulo, na parte, né, terceira, que é da criação. Já vimos a formação dos mundos, em estudos anteriores, né? Formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, a diversidade das raças humanas, e hoje nós vamos dar início ao estudo da pluralidade dos mundos. Então, a questão aqui, como o João mesmo falou, né? Será que existe, ou se não existe, ou não existe? E se não existir, não seria um desperdício? E Deus está com tem essa característica de desperdiçar qualquer coisa? Acho que não, né? Isso é um raciocínio lógico que nós já temos capacidade de tê-lo sozinhos. Então vamos à resposta dos espíritos. Sim, e o homem da terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Por puro orgulho e vaidade, acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então, aqui, a gente já vê que uma das nossas características enquanto processo evolutivo é de que nós temos muito que trabalhar, compreender e promover esse crescimento, esse amadurecimento, está na questão do orgulho e da vaidade. Julgar-nos os únicos, os privilegiados, isso não cabe mais no momento. E Kardec, ele dá uma sequência aqui nessa explicação. E a Alessandra vai dar a continuidade. Então, Kardec diz o seguinte: Deus povoou os mundos de seres vivos e de todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados a um único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de recrearem a vista. Nada, aliás, nem a posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra pode levar-nos à suposição de que só ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, o comentário de Kardec já antecipa, né, o que a ciência cada vez vai comprovando, de que a Terra ela não goza de nada além dos outros planetas em relação a privilégios. Certo? Ela é só um planeta, entre tantos outros que estão lá na Via Láctea, e entre tantos outros que estão no universo. Né? São muitos espalhados, a ciência hoje já comprova a existência de várias, né, constelações, outras tantas Via Lácteas espalhadas por aí, muito superiores em tamanho, né? Outros sóis muito superiores a tamanho que que é a nossa estrela gigante, né? Que é o nosso Sol gigantesco. Existem outras muito maiores. E aqui, eu acho que a reflexão maior do estudo de hoje, na minha visão, é de como somos pequenos. Se a Terra é um grão de areia dentro desse infinito, e nós, né? Por que ainda insistimos nessa postura de presunção, né?
de uso de possessivo diante de tudo. Meu país, minha família, minha propriedade. Nós somos muito, muito menos do que imaginamos ser, né? E deveríamos abrir mão do que foi falado aqui pela espiritualidade, né? Orgulho e vaidade. São chagas que têm atrapalhado muito a nossa evolução. E ao estudar sobre os planetas, não precisa nem ser espírita, né? Ao estudar cientificamente sobre... Basta inteligência, né? Isso, sobre o que há além de nós, percebemos o quão pequeno é esse discurso de meu, proteger o que é meu, defesa do que é meu, porque nós somos muito pequenos. Uhum. Na verdade, nós não possuímos o planeta. Nós somos usufrutuários dele. E o pior de tudo, usufruímos mal. Destruímos. Nós não respeitamos o lugar que nos foi dado para evoluir espiritualmente através de diversas experiências corporais. É o tipo da coisa absurda. É a mesma coisa que o artesão desprezar a ferramenta que ele usa para fazer a sua obra de arte. Ou o trabalhador da terra desprezar a terra e degradá-la, deixando-a seca, sem arar, sem cuidar, sem tirar erva daninha. Como ele vai querer ter uma colheita decente? E aí, nós pensamos, quando se fala a respeito de cuidar da ferramenta e cuidar também da terra, vale para tudo aquilo que nos cerca. É a educação dos nossos filhos, também, fundamental. A questão do exemplo que temos que dar, que se a orientação do conselho falado orienta, o exemplo arrasta. E aí, essa reflexão sempre cabe quando os espíritos nos dizem orgulho e vaidade, acreditam que Deus criou o universo só para eles. Gente, a Alessandra falou a respeito de sistemas solares, de galáxias enormes. Por exemplo, a galáxia Via Láctea, ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, ou seja, indo de uma ponta a outra da galáxia, um raio de luz leva 100 mil anos para percorrê-la. Considerando que a velocidade da luz é de 299.997 km por segundo, ou seja, a luz da Lua leva pouco mais de um segundo para chegar aqui. E a luz do Sol leva alguns minutos. Tá? E nós estamos dentro de um sistema solar pequeno, diante de uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas de primeira grandeza que, se estivessem no centro do sistema solar, teriam queimado até a órbita de Plutão. Só o tamaninho delas. Eu tenho uma informação assim, que no nosso sistema solar, nós temos um Sol, uma estrela, né? E 8 planetas. E 205 luas. Mas na nossa galáxia, nós temos aproximadamente 200 milhões de estrelas. E nós temos o universo observável, tem aproximadamente 200 bilhões de globos, ou seja, de planetas. Gente, é muita coisa, isso só na nossa galáxia. Fora as outras que a gente ainda não teve condições de observar, mas que já está chegando aos nossos conhecimentos, né, através da ciência. Considerando que nós temos um planeta de 7 bilhões de habitantes, se tem 200 bilhões de planetas, olha só, nós estamos dentro de uma pequena aldeia, tá? De um universo que é infinito. Nós sabemos que é infinito.
O negócio é esse. Isso é só o que a ciência já conseguiu descobrir, materialmente falando. Mas o Stephen Hawking, quando escreveu Uma Breve História do Tempo, ele disse: a massa do universo medida por instrumentos é apenas 1/10 da massa que nós sabemos calcular matematicamente. Ou seja, onde é que estão esses 9/10? Hein? Uhum. Vamos à nossa vinheta e depois vamos dar sequência. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, o nosso Astênio, que até agora não falou, Tô quietinho. agora é a tua vez. Então é minha vez, né? Então, eu queria só lembrar, né, quem está assistindo até agora, a própria pergunta, né, senão daqui a pouco a gente já esquece qual foi a pergunta. Né, mas até porque a gente aprende muito com a própria pergunta, né? Kardec fala assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados. Então a gente vê que a primeira informação, né, de que os globos circulam, não são estáticos, né? O universo não é estático. E obviamente quando ele fala no espaço, ele está se referindo ao infinito. A gente está vendo tudo que está sendo informado até agora de muitas galáxias, né? E o universo sendo infinito. A ciência atual já fala da existência de quintilhões de mundos, né, no universo. Obviamente esses cálculos são quiméricos também, né? Mas quando Kardec indaga, então, se eles são habitados, ele não pergunta se são habitados por seres humanos, né? Porque às vezes a gente pode partir do pressuposto de que a informação da doutrina espírita, que os seres humanos estão presentes em todo o universo, e não é bem isso que a gente verifica. Está simplesmente dizendo que todos os mundos são habitados. O próprio título, né, do tema geral, Kardec colocou apenas como pluralidade dos mundos. E a gente sabe que um dos princípios da doutrina espírita, um dos fundamentos da doutrina espírita, é a pluralidade dos mundos habitados. Mas não fazia sentido Kardec colocar aqui como estudo da pluralidade dos mundos habitados, uma vez que não tem mundos que não sejam habitados. Todos são habitados. Daí ele colocar apenas pluralidade dos mundos, né? Aí todos os globos que circulam o espaço são habitados, e eles respondem sim, né? Então todos são habitados, mas não estão dizendo que todos são habitados pela espécie humana. Nem todos nós sabemos, até por outras questões do próprio Livro dos Espíritos, né, nós sabemos que nem todos são habitados por seres físicos, né, por seres vivos físicos, né? Então o planeta, a própria Terra, durante a sua formação, não tinha seres físicos aqui. O planeta já existia, mas a vida física não existia, mas já existia vida espiritual, né? Então há seres humanos e espirituais habitando a Terra, né, nessa faixa, né? Então acho que quando Kardec faz o excelente comentário dele também, né, que Deus povoou o mundo de seres vivos, a gente nota que ele não está afirmando que Deus povoou os mundos de seres humanos. Ele está afirmando que em todos eles existem seres vivos. E se não existir no plano físico de cada mundo, existe nos planos espirituais de cada mundo. O fato é que, né, como foi visto, né, como foi comentado aqui, não faz sentido Deus criar qualquer coisa sem utilidade, né? Como quando nós mesmos não temos tempo a gastar, né, não deveríamos pelo menos ter tempo a gastar para criar algo inútil, não seria o Supremo Criador do Universo que criaria algo inútil. E a gente não pode nem dizer que criou para que embelezasse, né, o panorama para nós olharmos, porque nós olhamos uma fagulha do universo, né? O que os nossos olhos observam são uma fagulha. Então, ainda que Deus tivesse feito isso só para embelezar a noite, para a gente olhar as estrelas, e todo o restante das estrelas que a gente não vê, né? Qual a utilidade delas, né? Eu posso fazer um comentário? Lógico. Eu achei muito importante, né, ele fazer essa distinção seres vivos e seres humanos, porque vai direto no que nós espíritas acreditamos do que seja vida, né? Algo que vai muito além do que existe aqui na Terra, certo? Uhum. E na nota do editor tem uma partezinha que ele diz assim:
sendo diferentes as condições de existência dos seres que os habitam, apropriadas aos meios em que têm de viver. É possível a vida, mesmo em temperaturas extremas e na mais rarefeita atmosfera. Eu acho importante destacar isso, porque, claro que eu não posso falar pela ciência como um todo, mas há um ramo da ciência que diz não existir vida em outros planetas, porque já se foi até determinados planetas e se percebeu ali, pelas pesquisas possíveis, que não há água. Então não haveria vida, né? Então, dentro dessa concepção que a gente está trazendo aqui, essa seria uma hipótese que, na visão espírita, não seria válida, porque cada planeta vai ter uma psicosfera, vai ter uma forma de vida apropriada àquele espaço. Então, é possível, sim, haver vida em temperaturas bem quentes, como alguns planetas que já sabemos que são, né? Que um ser humano não poderia viver lá. E também planetas extremamente gelados, que um ser humano aqui da Terra não poderia viver. Mas outras formas de vida existem, assim como na própria Terra. Né? Porque onde os seres humanos vivem na Terra? Numa pequena camada da Terra. A Terra é muito maior do que a parte onde estão os seres humanos. Então, toda essa parte quente da Terra, de magma, todo o oceano, tem várias formas de vidas que nós ainda não conhecemos. Na biologia terrestre, existem os chamados seres extremófilos, que vão desde microscópicos, tá, até seres até bastante grandes. Por exemplo, um extremófilo que consiga viver, e já foi detectado, assim, peixes enormes que vivem nas fossas marianas a 11 mil metros de profundidade, com uma pressão hidrostática imensa, aonde só consegue ir, só foi, inclusive, uma vez um batiscafo, ou seja, um veículo que foi baixado até lá, tá? O Auguste Piccard fez essa viagem de 11 quilômetros até o fundo do oceano, das Fossas Marianas, e percebeu esses animais. Ao mesmo tempo, você tem seres que conseguem viver num ambiente de extrema acidez, como uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que resiste a um pH de 1,5, que é um pH estupidamente ácido, que é o pH do estômago humano. Ao mesmo tempo, existe um animal chamado rato-canguru, que vive no deserto. É um animal que ele passa a vida inteira sem ingerir uma gota sequer de água. Ele obtém a água dos alimentos que ele consegue obter dentro do deserto. Já é pouca coisa, e ele sobrevive. Então, a gente tem que, digamos assim, rever as nossas formas de compreender. Se nosso planeta, nós temos tamanha diversidade de vida, temos que entender que as formas em que a vida se apresenta não vão obrigatoriamente acontecer da maneira como nós a conhecemos aqui, na superfície do planeta, nas condições em que nós vivemos. O negócio é esse. Tomar a Terra por referência é um grande equívoco, né? Não dá para entender. Como é que você conseguiria compreender, por exemplo, Vênus, por exemplo, tem uma temperatura de 500 graus Celsius, tá? E tem uma atmosfera que tem chuva de ácido sulfúrico. Ao mesmo tempo, a temperatura média de Marte é 80 graus abaixo de zero. Dá para entender isso? Hein? Considerando que Júpiter, que não tem uma massa extrema, porque a maior massa do sistema solar é o Sol, que é 98% da massa do sistema solar. Sabe o que eu acho lindo disso tudo? Que apesar de sermos tão pequenos, como eu falei no início, né, diante dessa imensidão, o cuidado de Deus com a nossa vida, porque o planeta está no lugar exato, na posição solar, se movimenta exatamente, tudo exato, para que nós, seres humanos, possamos viver. Olha o cuidado que Deus tem com a gente, olha como Ele quer a nossa vida. É isso aí. É só ler um livro chamado De Principia, de Isaac Newton. Tá? É meio difícil de entender, mas é um livro que... É porque se a Terra estivesse assim, um pouquinho mais próxima do Sol, um pouquinho mais distante, estaríamos congelados ou queimados.
Não precisa muito. Se nós não tivéssemos a Lua, o eixo da Terra seria um caos. A Lua, ela existe para equilibrar o eixo terrestre com relação ao plano da eclíptica. Então... Tudo perfeito, né? Exato. Então, vamos raciocinar a respeito disso, refletir e lembrar, acima de tudo, que Deus é a perfeição. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na direção dos recursos espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 5 e hoje vamos apreciar aqui a palestra da Marta a respeito desse tema muito importante. Para isso nós vamos contar com a supervisão técnica do Pablo, né, Marta? Como eu disse, nós já estamos aqui há muito tempo, já devemos ter aprendido alguma coisa, né? Verdade, e vamos aprender mais, né? Cada dia mais. E vamos então desenvolver esse item 22, que nos ensina muito, porque o tema é: se fosse um homem de bem, teria morrido, que é o que nós normalmente, né, costumamos falar, costumamos dizer, de forma errada, de forma equivocada, embora seja uma verdade, mas não da forma como nós falamos, né? Nós falamos como se fosse um erro de Deus, né? O homem de bem não sobreviver, ter morrido, né? Enquanto que os homens que não seguem um caminho do bem, eles permanecem, sobrevivem. Então nós falamos como se isso fosse um erro, como se fosse uma falha de Deus. Então a gente vai observar que é justamente um equívoco e que a perspectiva material nos leva a cometer um engano muito grave, né? Porque nós questionamos Deus em dois aspectos. Questionamos se ele sabe ou não e questionamos se ele está correto ou não em retirar a vida de alguém ou permitir que alguém parta e o outro que nós julgamos ser bom não partiu, fica aqui e continua sofrendo, aquele que é um homem que não é um homem de bem. Então vamos ver o que Fenelon nos diz. Ele diz: ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com verdade, porquanto efetivamente muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem no caminho do progresso uma prova mais longa do que a um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, não tenhais dúvida de que cometeis uma blasfêmia. Então é isso que nós precisamos entender. É uma verdade do ponto de vista que Deus realmente concede a um homem mau
mais tempo para aprender e para desfazer os seus equívocos, né? E aquele que é justo e bom, ele então não vai permitir que ele permaneça naquela situação de provação, porque a terra é uma situação de provação, e por isso, então, ele geralmente parte antes. Então, a nossa perspectiva com relação à desencarnação é uma perspectiva totalmente material. E é aí que nós nos enganamos, né? Por isso é que nós cometemos um erro, e ele diz aqui, cometemos uma blasfêmia, porque a gente questiona, né, a perfeição de Deus. E a gente questiona também a sua misericórdia, porque a misericórdia é para aquele que necessita, né? Para aquele que está doente, digamos assim, moralmente falando. E nós, então, invertemos tudo. E Fenelon, então, já começa nos dizendo sobre isso. Quer dizer, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. A gente observa, né, que a gente estuda um capítulo, outro capítulo, e a gente sempre retorna a essa ideia do ponto de vista, né, de Kardec. Porque realmente, né, Tony, é algo que a gente precisa começar a compreender pela perspectiva espiritual, né? Como se diria hoje em dia, é hora da virada, né? É hora que a gente tem que virar a chave. Exatamente, né? Então, é isso que a gente precisa entender. E aí, quando ele diz aqui que dizemos uma verdade, aí aqueles que falam essa frase, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele já aproveita logo para reforçar o erro, né? Tá vendo? É uma verdade. É uma verdade, mas é uma blasfêmia. Porque você está questionando a perfeição divina e a sua misericórdia. Quer dizer, quando ele dá oportunidade para aquele que é mau e está totalmente equivocado, ele está sendo misericordioso. Porque a gente tem uma perspectiva de que ficar aqui na Terra encarnado é ótimo, né? Ah, que beleza, ele continuou, ele sobreviveu. É essa ideia que a gente tem. Claro que quando uma pessoa está doente e ela recebe tratamentos, cirurgia, e nós estamos ali vibrando para que ela supere aquilo tudo, é evidente que a gente fica feliz quando ela sobrevive. Porém, temos que entender que sobreviveu, vai ficar mais algum tempo conosco, vai ter mais um tempo para dar prosseguimento à sua jornada de enfrentamento das provas, porém, não é uma festa estar aqui na Terra. Não é que a gente pensa que é, e não é. Então, Fenelon já nos avisa, inicia nos avisando, olha, vocês estão equivocados, não é por aí, é uma blasfêmia isso que vocês estão fazendo. E a gente precisa entender que o objetivo desse tema, se fosse um homem de bem teria morrido, é justamente de nos fazer entender o valor da vida espiritual e a importância da vida carnal. E o porquê de algumas pessoas desencarnarem mais cedo e outras mais tarde, né? Sempre enfatizando e passando essas dúvidas sob o ponto de vista espiritual de que Deus é justo e nos oferece oportunidade em qualquer situação. Então ele segue dizendo, se morre um homem de bem e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Então olha como é a visão espiritual, o ponto de vista espiritual é totalmente contrário a essa visão material que a gente avalia as coisas. Então ele disse, né, que nós sempre falamos isso, e se não falamos, pensamos, né? Se existe um homem mau ali por perto, residente ali naquela região, a gente vai dizer, puxa, esse não sobreviveu, e aquele mau está aí, continua por aí. Então, é preciso que a gente inverta os nossos valores,
que eles sejam todos de cunho espiritual, e para isso a gente pode tentar entender melhor isso. De que maneira? Vamos entender esse homem mau como um mau aluno numa escola. Isso aqui é uma escola e nós estamos avaliando alunos. O homem mau é um péssimo aluno, né? Um aluno que não estuda, é preguiçoso, né? Não se esforça. E o homem de bem é aquele bom aluno. O bom aluno permanece na escola na época de férias? Não. Ele está livre, ele foi para casa, ele vai curtir aqueles meses de férias, né? E não precisa mais vir à aula, vir à escola. Enquanto que o homem mau, que é o mau aluno, precisa. Ele está em segunda época, né? Ele vai continuar ali fazendo exercícios, porque ele precisa. Ele não estudou o suficiente, ele foi preguiçoso, não quis acompanhar, né, as aulas, o que o professor propunha, e ele então vai ter que nas férias, enquanto está todo mundo passeando, viajando, curtindo, ele vai estar ali na escola, sentadinho no banco e tendo que ter as aulas, porque ele está precisando. Então, se a gente inverte o exemplo, na mesma hora a gente começa a entender, não, realmente, o mau aluno tem que ir para a escola nas férias para fazer aula extra. Então, é isso que acontece com o homem que não é de bem. Ele está péssimo nas disciplinas, né? Na disciplina do amor ao próximo, na disciplina do respeito, né? Na disciplina de valorizar a vida como um todo. Então, ele precisa de aula extra, não tem dúvida. Por isso, ele permanece na escola terra, enquanto que o homem de bem, que fez tudo certo e encerrou a sua prova, né, a sua tarefa, foi liberado. Ele está de férias, né? Ele vai para a erraticidade, vai ficar um tempo na erraticidade, como os próprios espíritos dizem na codificação, vai descansar das lutas, né, vividas aqui na Terra. É como se fossem umas férias. Então, olha como muda e a gente passa a entender melhor, né? E a gente, então, não vai cometer mais esse equívoco aqui. Porque esse equívoco não é só um equívoco, um erro banal. É uma blasfêmia, ou seja, é algo que nós falhamos e erramos contra Deus. Quer dizer, é terrível. Normalmente, a gente falha contra a lei divina. Mas isso é menos grave do que você falhar diretamente contra Deus, né? Não é que você vai ser punido por Deus, não é isso. Mas é que você precisa entender que Deus é bom, justo e misericordioso. É isso. E para você entender melhor isso, você está com dificuldade, então vai precisar alguns exercícios mais intensos, né? E ele segue. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Quer dizer, muitas vezes aquele mau aluno sequer começou a aprender aquela disciplina. É o que acontece. Por que haverias de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la? Olha, como Fenelon fala na perspectiva espiritual, né? Ele não diz por que vocês gostariam ou quereriam que o homem mau não tivesse tempo, né, de permanecer aqui. Ele diz não tivesse tempo de terminar a tarefa. Quer dizer, é o tempo todo numa perspectiva de amor, né, de oferecimento de oportunidades, né? Ele não quer que ele seja isolado como nós achamos que é o melhor, né? Ele parte, pronto, e aí ele vai e não interfere mais. Não é assim. Porque a gente não muda de patamar vibratório, né, se nós apenas somos eliminados, né? Se o professor chegar e dizer assim, olha, saia de sala e você não terá direito a fazer prova nem teste. E aí, consequentemente, você não poderá saber se passou ou não de ano. Isso é bom? Não, isso não é bom. Então, Deus não elimina a oportunidade do mal de aprender e de dar prosseguimento
ao aprendizado. Olha só, é totalmente diferente da nossa ideia de eliminação. Tira ele daqui que ele está perturbando. Não. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivessem na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Quer dizer, ele então mostra como é invertido o nosso pensamento, a nossa avaliação, né? Então você é um prisioneiro que já cumpriu toda a sua pena, a sua sentença está completa, e você insiste em fazer ele permanecer preso. E aquele que não cumpriu, você libera, você solta. Não pode, né? Seria uma inversão de valores. E é exatamente o que ele nos oferece para reflexão. Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais, e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Olha, esse é o ponto de vista espiritual. Estar na terra é uma oportunidade misericordiosa que Deus nos dá, mas a terra é um cativeiro. Enquanto nós não saímos daqui, nós estamos presos, né, aos laços corporais. Então, não é algo bom, maravilhoso para a gente festejar. É apenas uma oportunidade misericordiosa que Deus nos oferece. Mas a verdadeira liberdade está quando os laços corporais são desfeitos. É totalmente diferente. Então, vamos invertendo essa nossa visão para que a gente possa começar a entender melhor. E ele segue: acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Olha, essa proposta dele aqui é algo para a gente refletir muito. Acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender. Por isso é tão importante a gente estar sempre usando como crivo, como avaliador do nosso conhecimento espírita, né, as obras fundamentais, Kardec, porque só ele é o representante da doutrina espírita e só ele poderá estar com a verdade, porque ele foi aquele escolhido para criar a ciência espírita, ou seja, aquela proposta de como nós analisaríamos e tornaria a doutrina espírita numa ciência. Então é uma ciência porque avalia cada mensagem e compara, né, com outras. Se aquela verdade aparece em várias outras oportunidades, ela é considerada, ela tem autoridade moral e é considerada e incluída no bojo da doutrina. Mas se ela só aparece com um ou dois espíritos, um ou dois, nós estamos falando aí número entre aspas, né? Se ela só aparece poucas vezes, é evidente que ela não vai estar dentro daquele crivo da autoridade, né, do ensino da doutrina, porque ela não terá aquele crivo de majoridade, né, de majoritário. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso. Se a gente não tem, né, se a gente se coloca num lugar como espíritos de terceira ordem, por mais inteligentes que sejamos, nós não temos o conhecimento intelecto-moral suficiente para questionar espíritos superiores, ainda menos questionar o Ser Supremo. Então, se isso é uma deliberação, é uma decisão de Deus, né, que é retirar um espírito da vida corpórea, só Deus cabe isso. Só a Deus cabe. Então, se é de Deus, com certeza nós não podemos questionar, porque não sabemos, não temos condição de questionar. Não temos condição nem intelectual e muito menos moral. Então, é importante que a gente reflita sobre isso quando nós formos questionar alguma coisa. E ele segue, ainda mais isso, né, de vida ou de morte, né? Ficar ou não, permanecer ou não na Terra. Nem Jesus se coloca como alguém que determina isso. Então,
Nós não podemos, né, temos que nos acostumar a não reprovarmos aquilo que não sabemos. E ele segue. E também, ainda mais quando você questiona a justiça divina, porque nós sabemos que justiça, amor e caridade é o que resume as leis divinas. E ele segue dizendo: às vezes, muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. É aquilo que nós falamos. O que é melhor para o mau aluno? Permanecer na escola e ter oportunidade de aulas extras e aprender um pouco mais e fazer provas e exercícios? Ou é ele sair, ser eliminado da escola e ficar sem aprender? Então é aquilo que ele diz, o que parece um mal é um bem. Então o outro que sai da vida corpórea já resolveu o seu problema, ele já cumpriu a sua penalidade e aprendeu o que devia, porque se não tivesse aprendido o que devia, entraria numa situação de segunda época, né, ou como queiram. O que ele diz aqui? Segue dizendo que, no entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Quer dizer, ele diz claramente, de uma forma delicada, né? Fenelon diz, olha, vocês nada sabem. Então, ainda mais coisas de Deus. Vocês nada sabem. Então, acostumem-se a não reprovar o que não pode compreender. Então ele disse, os teus sentidos são rudes. Olha, são tão rudes que nós não temos nem capacidade, eles não falam sobre as artes nos mundos superiores. Porque eles dizem que não há meio de comparação aqui na Terra, na nossa linguagem, para eles fazerem a comparação. Então a gente não tem condição nem de entender o que é arte no mundo evoluído, no mundo mais evoluído. Não temos. Quer dizer, imaginem sobre isso. Questão de desencarnar ou não encarnar, estar no tempo ou não estar. E ele diz, esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo. Quer dizer, ele está querendo dizer, com outras palavras, de forma bem delicada e amorosa, que nós temos que ser humildes, né? Sejam humildes e esforçai-vos por sair pelo pensamento do vosso limitado mundo. E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós. Eles já falaram isso várias vezes aqui no Evangelho. E nós estamos apenas no 5º capítulo. E já foi citado isso aqui várias vezes. Então, ele encerra dizendo, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Quer dizer, a nossa grande jornada é a jornada espiritual, é a jornada de espírito. Como espíritos, nós vamos jornadeando e, incidentalmente, para evoluirmos, nós precisamos de tempos aqui na Terra ou em algum outro orbe. Então, que nós reflitamos sobre isso e modifiquemos a nossa maneira de externar os sentimentos, né? Ainda que nós tenhamos um pesar sobre aquele homem de bem que partiu, mas que a gente reflita sobre isso. Não, ele foi liberado, ele já cumpriu a prova que ele precisava. Não é isso, Tony? Marta, às vezes é difícil ainda para a gente entender esse outro modo de olhar as coisas, né? É verdade. A outra grandeza, que isso vale em qualquer aspecto. Nós estamos ainda num ponto de muita limitação do entendimento. Então essa mensagem chama atenção para isso, né? Num caso clássico dessa interpretação nossa, de achar erro em Deus, quando na verdade é o contrário. Verdade. A misericórdia de Deus que está
atuando. Mas a gente tem muito tempo pela frente aí para se esclarecer, e no futuro nós vamos entender direitinho todos esses aspectos da verdadeira vida, como diz aqui, né? A única vida, a única existência verdadeira. Vamos lá, aguardemos. Aguardemos e estudemos. Vamos ficar então por aqui hoje. A todos vocês, muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.